A palavra do profeta para Israel é que Israel ouça o teu Criador, o seu Criador é o seu marido. E, portanto, essa ideia do noivo, essa ideia do casamento, essa ideia de que nós vamos estar reunidos com o Senhor para uma dimensão de comunhão, de relacionamento profundo que, de fato, é a razão de ser da nossa existência, que vem a preencher realmente o nosso coração. A primeira parte do capítulo 19 é uma continuação do 18. Isso dá para ver quando reconhecemos essa fumaça que vai saindo da destruição da grande cidade, da prostituição que agora vai acabar, porque agora entramos na glória do futuro, da nova realidade. Depois disso, ouvi dos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão. Eu acredito que essa multidão deve ser essa mesma de capítulo 7, que foi elevada para encontrar com o Senhor Jesus, o Cordeiro, exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Durante a história da humanidade, com toda essa pecaminosidade, guerras e prostituição, idolatria, dá a impressão que talvez Deus não merece a aleluia que ele está recebendo, essa glória a Javé, o Deus único verdadeiro. Não, a salvação, a glória e o poder pertencem a ele, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Esse julgamento, então, sobre o mal neste mundo, sobre essa cidade terrível, que é essa Babilônia, esse poder de Deus agora se manifestou na destruição e no juízo justo que caiu sobre essa cidade. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou aleluia. 4 vezes vai se falar aleluia, que não se encontra em outro lugar do Novo Testamento. Essa palavra que nós cantamos às vezes, repetindo essa palavra, realmente reflete a realidade do futuro, quando a glória de Deus vai ser manifestada tanto na sua própria pessoa, na vinda do Cordeiro, na multidão que vai acompanhá-lo, seguindo, e também com a manifestação da glória dos filhos de Deus, segundo Romanos capítulo 8. Depois disso, ouvi que esse pessoal tinha fumaça saindo da cidade, isto é, a destruição é completa e está debaixo agora do fogo e da fumaça que está saindo eternamente. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia, mais uma vez. Esses seres que acompanham e ficam ao redor do trono de Deus, difícil de identificarmos como símbolos de quê, mas que são pessoas que mostram, ou realidades que mostram a importância de prostrar-se e adorar a Deus que estava sentado no trono e exclamar esse amém. Amém é a palavra hebraica que significa verdade e concordância com essa verdade, que nós concordamos plenamente com essa realidade de oferecer a Deus, o único Deus, aleluia e glória. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Enquanto nos outros textos do livro Apocalipse, nós estamos vendo pessoas pedindo a Deus de interferir na maldade da humanidade, no martírio, em toda essa oposição e perseguição. Agora sim, que podemos louvar a Deus sem nenhuma dúvida que Ele está em controle, que Ele cumpriu a sua palavra e que a vinda do Cordeiro, a volta de Cristo, que agora vai aparecer nesse capítulo 19, é algo que nós podemos esperar com absoluta confiança.
ainda que parece que tem demorado bastante. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam aleluia. Novamente, essa palavra ecoa nos átrios do céu para trazer para o Senhor esse reconhecimento que Ele está reinando e mostrando seu poder e salvação para o nosso mundo e aqueles que conhecem a Ele e que se glorificam a Ele. Quando nós cantamos aleluia, talvez nós não pensamos na glória desse futuro que nós aguardamos, essa riqueza que está em volta, que nós veremos nos capítulos que seguem. O nosso Deus Todo-Poderoso reina, isto é, que Ele realmente é o Rei do Universo. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. De fato, nós sabemos que a noiva vai se aprontar de uma forma linda, muito bela, vai ser vestida deste linho fino, que vai aparecer e relacionado com os atos santos, mas também talvez essa palavra refere-se à justiça que Deus nos deu, quando Ele nos salvou e apagou os nossos pecados. E o anjo então disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. E cai aos seus pés para adorá-lo, o próprio João, o profeta, mas ele disse, não faça isso, porque isso não é Deus, mas é o próprio anjo que está revelando isso, porque eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Criaturas nunca devem receber adoração. Adoração pertence ao Senhor. Aleluia, somente a Ele. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, especialmente com a nossa mentalidade um tanto quanto curiosa, e talvez até com o desejo de controle da realidade e do futuro, o nosso objetivo muitas vezes é basicamente marcar na agenda quais são os acontecimentos do futuro. A ideia é quando é que vão surgir tais e tais acontecimentos e como é que a gente pode se organizar para isso. No entanto, quando nós olhamos com mais atenção esse livro tão impressionante e importante, o objetivo do Apocalipse é não só mostrar que a história está nas mãos de Deus e consolar aquela comunidade, aquela igreja cristã que está em sofrimento e trazer toda a esperança com o julgamento do mal, o julgamento, como acabamos de ver, da grande Babilônia, mas é, de fato, mostrar a importância da relação que nós temos com Deus e com o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante. Por essa razão, quando nós chegamos no final, quase no desfecho do livro, agora com essa grande vitória divina, com a queda da Babilônia, esse é o momento em que duas coisas vão acontecer de maneira bastante impactante aqui. Uma vai ser exatamente essa realidade demonstrada no casamento do Cordeiro, e a outra é essa explosão de louvores, de adoração, de cânticos e de expressões que significam, como nós acabamos de ouvir, louvem ao Senhor, louvem ao Deus único. E, portanto, a gente fica imaginando qual é a finalidade disso tudo. Apocalipse está nos mostrando que aquilo que foi perdido desde o início, daqui para frente, cada vez mais nós vamos ver a interação com o cenário de Gênesis, aquilo que foi perdido, que foi a comunhão profunda com Deus, agora caminha na direção dessa restauração. Diferentemente de um universo
marcado por uma relação de distanciamento, onde nós vemos um sistema mecânico no qual as coisas funcionam de uma maneira absolutamente distanciada. Na Bíblia as coisas não são assim. Nós temos um Deus único, Deus todo-poderoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente, que controla a história, mas é um Deus pessoal cheio de amor. Portanto, a relação com Deus, ela não se define apenas por uma obediência a um princípio supremo. Não se define apenas como uma espécie de satisfação de interesses egocêntricos do ser humano. Não se define apenas como descobrir como as coisas funcionam. A ideia de um casamento que fala de uma relação íntima, complexa, que envolve toda essa interação pessoal absolutamente rica, intensa, é a figura escolhida, aliás, desde o Antigo Testamento, já em Isaías. A palavra do profeta para Israel é que Israel ouça o teu Criador, o seu Criador é o seu marido. E, portanto, essa ideia do noivo, essa ideia do casamento, essa ideia de que nós vamos estar reunidos com o Senhor para uma dimensão de comunhão, de relacionamento profundo que, de fato, é a razão de ser da nossa existência, que vem a preencher realmente o nosso coração. E aí, o texto vai prosseguir adiante, depois de ter enfatizado tantos louvores e de ter aqui mostrado toda uma figura tão especial daqueles aqui que aparece nesse momento de glorificação, a veste que recebe atenção no verso 8, é interessante, os atos justos dos santos, e as palavras aqui são voltadas para o banquete do casamento do Cordeiro. Veja a riqueza de detalhes, o ambiente comemorativo, um ambiente absolutamente festivo. E nesse clima de festa, comemoração, onde esse relacionamento interpessoal intenso transborda da direção que deve transbordar, que é a adoração, nós vamos ver que esse foco aparece com toda a força no Apocalipse e é um dos seus temas fundamentais. Essa é a razão, por exemplo, que parece que o Novo Testamento economizou muito em termos de expressões musicais e de referências a uma adoração cantada. Quando a gente chega no Apocalipse, especialmente na parte final, parece que nós abrimos um saltério que estava guardado para explodir e prorromper em adoração profunda. Por isso, duas coisas merecem atenção nesse capítulo 19, nesse quesito de adoração. Uma é exatamente toda essa glorificação dada a Deus, o aleluia. E ao mesmo tempo, para ficar claro, que a besta jamais pode receber adoração. Nenhum ser humano jamais pode receber adoração. Diante disso, nós temos ali agora o anjo, aquele que está transmitindo as palavras a João, versículo 10, diz o texto que João cai aos seus pés para adorá-lo. E claramente o texto diz, não faça isso, eu sou servo como você, os seus irmãos também que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus. Nós talvez tenhamos facilidade de não adorar o mal, aquilo que é explicitamente ante Deus, ou aquilo que é meramente humano, mas a pergunta é, que fascínio nós temos para nos relacionarmos com pessoas ou com qualquer situação que de alguma forma venha nos lembrar de Deus e daquilo que Ele fez em nosso favor, e nós podemos nos perder nos meios, no ambiente, no contexto, nas pessoas ou qualquer ser que esteja envolvido com esse aspecto de alguma maneira de sagrado. De maneira nenhuma. É a atitude que se pode esperar nesse contexto de intimidade, de relacionamento, é o reconhecimento que Deus merece de maneira única e exclusiva, e isso é adoração genuína e de coração.
os céus se abrem e vindo de lá é o cavalo branco. Nós já vimos o cavalo branco no primeiro selo. Se representa Jesus aí, tenha dúvida, mas aqui não tem nenhuma. É o próprio Senhor Jesus, que é chamado de fiel e verdadeiro. Lembre-se em capítulo 14 de João, Jesus Cristo é a verdade e Ele é a pessoa através de quem nós podemos chegar a Deus Pai. E quem vê a Ele, vê o próprio Senhor Deus. Essa realidade de fidelidade, de confiabilidade e verdade, então, acompanha Jesus tão certo como descrevem a pessoa de nosso Deus e Salvador. Seus olhos são como chama de fogo, nós vimos isso no primeiro capítulo. Sua cabeça, muitos coroas ou diademas, que são reconhecimento de sua dignidade de reinar. E dignidade de ser honrado e louvado. E está vestido um manto tingido de sangue. Alguns acham que esse sangue que tinge o vestido de Jesus não é outro senão o vestido da batalha, em que ele vence todos aqueles inimigos que contrariaram ele, se opuseram a ele e atacaram os santos. E o seu nome é Logos de Deus, Palavra de Deus. Sugestão, já a primeira vez depois do livro de João que nós vamos encontrar este nome de Jesus. Então ele é verdadeiro, fiel e Logos. Mas daí nós vemos que os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro. Uma sugestão aqui é que são os exércitos angelicais, que no Antigo Testamento, em várias ocasiões, esses hostes, o Senhor dos exércitos, são anjos. Mas, a minha opinião, parece que eles são os próprios santos que vão acompanhar o Senhor Jesus. Montados em cavalos brancos, porque eles vão reinar com ele, porque eles estão sendo reconhecidos como aqueles que partilham a herança que Jesus tem. E de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele conquistará as nações, eles terão que se dobrar os joelhos diante do Senhor da glória, segundo Filipenses capítulo 2. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Isso nós já vimos lá no capítulo anterior. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, letras importantes na nossa Bíblia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em outras palavras, Rei dos Reis significa que todos os outros reis da terra terão que reconhecer Jesus como seu rei. E todos os senhores têm que reconhecer que ele é o Senhor. Esse imperador em Roma, por exemplo, que também era chamado Curios, ele também vai ter que reconhecer algum dia, mesmo que ele não venha se converter, reconhecer que Jesus de fato é o Senhor. Versículo 17 diz, vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Isso deve contrastar com aquele banquete do casamento do Cordeiro, porque esse banquete é muito diferente. É banquete de aves de rapina, em que esses reis, generais, poderosos, que nós já vimos no capítulo 6, no sexto selo, que foram mortos pela vinda do próprio Senhor Jesus, que estão lá pedindo a própria morte para que eles possam escapar da ira do Senhor. Os livros dos escravos, quase a mesma linguagem que nós encontramos nesse sexto selo. Eles então fornecem o alimento dessa grande festa desses aves, que naturalmente são apenas uma figura para descrever a terrível derrota desses inimigos de Deus. Então, via besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra o Senhor, provavelmente essa guerra da Armagedon, que nós já vimos no capítulo 16, montado no cavalo e contra o seu exército. Claro, eles não têm chance nenhuma de vencer. E a besta foi presa,
e o falso profeta que havia realizado esses sinais miraculosos em nome dele. E eles são então lançados no lago de fogo, que arde com enxofre, uma espécie de vulcão. E os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele. Isto é pela própria palavra do Senhor. A vitória de Deus, a vitória do Senhor Jesus Cristo, raiz de Davi, é segura, é absoluta, e nenhum inimigo, nem o próprio Satanás, terá a última palavra da vitória. Uma das coisas talvez mais curiosas que se pode ter sobre o livro do Apocalipse é que em diversos círculos cristãos há muitas pessoas, inclusive em tempos recentes, que deixaram de se interessar por um livro como esse. E a razão por que isso acontece está relacionada com exageros e perspectivas equivocadas na interpretação do livro, mas também por uma ideia que causa um certo impacto em tanta gente, como essa que nós vemos no capítulo 19. Quando nós pensamos em Jesus, pensamos no nosso grande rabino da Galileia, que nos apresentou o Sermão do Monte, nós nos lembramos das palavras: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu darei alívio a todos vocês. E a gente começa a ler Apocalipse e caminha para o final com tanta batalha, com esse rei, com esse exército ao seu lado, que parece indicar os remidos que estão vindo reinar com ele, numa atitude de vitória, de batalha, de destruição das forças do mal. Parece que o ambiente é tão diferente outro, que algumas pessoas parecem preferir manter aquela ideia quase que idealizada de Jesus como um manso rabino à beira do mar da Galileia, que talvez nem combine bem com a ideia de derrubar as mesas dos cambistas no templo em Jerusalém, e tenham dificuldade para entender um texto como o capítulo 19 do Apocalipse. Como é que nós devemos compreender essa realidade? Existe talvez uma percepção equivocada quando a gente pensa daquilo que aparece desde o Antigo Testamento, a ideia de olho por olho, dente por dente, a ideia de lei, que parece para a gente uma coisa muito negativa, mas na verdade esse princípio antigo, que traz uma ideia de justiça equitativa, tem a ver com a postura de Deus de trazer a justiça e o julgamento adequado com perfeição. O mundo antigo estava acostumado a trocar o olho pela cabeça, o dente pela vida, e aí o princípio era de trazer uma justiça adequada. Quando o Novo Testamento nos diz que nós não devemos exercer a justiça, isso vai nos dar a ideia de que Deus sim tem condição de exercer a justiça adequada, e que, proclamando a graça, o perdão de Deus e convocação ao arrependimento, nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, devemos esperar o momento adequado de Deus. Quando nós chegamos no desfecho da história, e é até estranho alguém não se preocupar com o Apocalipse, porque é o livro que encerra a revelação e particularmente o Novo Testamento, agora sim chegou a hora do julgamento. É muito estranho imaginar a ideia de que o Deus Todo-Poderoso, onde nós temos a ideia de alguém que é rei, que aparece claramente ligado a Cristo, que é juiz, não venha exercer o seu domínio e o seu devido julgamento. Por essa razão, o texto é muito claro e todo mundo sabe o que é isso. Quem já viu uma atrocidade, uma maldade, uma perversidade de qualquer tipo, a gente sente o incômodo lá no fundo do coração e sempre diz, como nós repetimos tantas vezes, isso não pode ficar assim. Isso não pode acabar em pizza. Isso está errado, tem que haver justiça.
com esse mesmo sentimento muito mais puro e correto, o julgamento de Deus vai ser uma realidade. E de tal forma que a ideia é que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Com certeza essa ideia, que é a ideia que vem do Guiena, em Jerusalém, na parte externa às muralhas da cidade antiga, um vale chamado Vale de Inom, cujo nome, a partir do aramaico, era Gai-Rinon, que deu a palavra Guiena, até no hebraico moderno, a palavra inferno ainda é Guenon. E essa ideia de um lugar externo onde ficava queimando o lixo, uma espécie de lugar onde havia um fogo, ainda que latente, permanente, essa ideia de julgamento permanente, que envolve sofrimento, ainda que isso claramente é uma figura, porque como é que nós imaginamos um lugar que tem trevas e ao mesmo tempo é cheio de fogo? Então isso é uma referência a uma realidade que nós não temos condição de descrever em tantos detalhes. O texto aponta para uma realidade tantas vezes hoje questionada, de que o julgamento de Deus envolve sim um sofrimento e toda a maldade, toda a perversidade, a vitória, não só do rei, mas do juiz justo, necessariamente trará um sofrimento absolutamente terrível para todos aqueles que estão relacionados, alinhados e que seguem a besta. Por essa razão é tão importante, é tão sério, é tão necessário, não só o anúncio do Evangelho, como a vida debaixo da orientação do próprio Senhor Jesus Cristo e a necessidade de prestar muita atenção na própria vida, porque o prejuízo que envolve a ruptura com Deus é um prejuízo irreparável.